Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom, estamos reunidos mais uma vez para aprender mais sobre a palavra do Senhor e, é claro, aproveitar essa comunhão boa que o Senhor nos abençoa e nos dá esse privilégio. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Isaías, o capítulo 53, vamos ler do verso 1 ao 12. Isaías, o capítulo 53, do verso 1 ao 12. Isaías, o capítulo 53, do verso 1 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o título do meu sermão é Jesus, o servo sofredor. Bem simples, que dá para a gente gravar, de uma forma muito tranquila. Jesus, o servo sofredor. Meus irmãos, ao longo de nossa caminhada como cristãos, chegamos a um mês e a uma data extremamente importante. Muitas das vezes o seu verdadeiro significado é esquecido. Isso a gente pode ver que até professores estão ensinando nas escolas, tirando o foco disso que eu vou falar daqui a pouquinho. Neste mês, como sabemos, nós comemoramos o quê? A Páscoa. E isso é comemorado em diversos lugares do mundo. Só que, como eu falei, nas escolas, esse verdadeiro significado, eles contam de uma forma errada. E a gente vai entender logo mais como funciona, qual o verdadeiro significado da Páscoa. Neste mês, como eu falei, nós sabemos que comemora-se esse dia. Muitas pessoas, frequentemente, associam essa celebração ao de seus principais símbolos, costumeiramente representado pelo coelho. Um personagem muito conhecido, tanto por crianças como por adultos. Um personagem fundamental.
o qual distribui ovos e espalha alegria para as crianças. Curioso sobre tudo isso é que a comercialização de ovos de Páscoa se tornou uma prática altamente lucrativa para o mercado. E não poderia faltar aquele feriado que muitas pessoas gostam. Para poder estar junto com a família, para poder viajar, descansar e fazer tantas outras coisas nesse dia especial. Mas apesar de tudo isso, devemos nos perguntar, será que a Bíblia, ela realmente fala sobre o significado da Páscoa? Será que ela nos ensina a respeito desse assunto? Meus irmãos, eu chamo a sua atenção nessa noite para o livro de Isaías 53. Durante este culto, nós vamos analisar e aprender alguns ensinos fundamentais para a nossa vida, para que eu e você possamos compreender o verdadeiro significado da Páscoa, conforme a própria Bíblia ensina, não como as pessoas aí fora ensinam, de uma forma totalmente deturpada. E eu espero que realmente esse tempo seja proveitoso para mim e para você, para cada um de nós. Não se distraia com nada. Foquem junto comigo na leitura do texto e durante essa exposição, porque eu quero, junto com vocês, aprender algumas lições que são fundamentais para a nossa vida. E o primeiro ensino que eu quero destacar nessa noite é Jesus, o servo sofredor proclamado. No verso 1 ao 3, Isaías, ele vai nos dizer quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como o renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. No texto que lemos nesta noite, nós percebemos que Isaías ele começa relatando profeticamente algo que pode passar despercebido pelo leitor desatento. Isaías, ele faz duas perguntas retóricas que chamam a atenção do povo de Judá, do sul. Ou, para a gente entender melhor, é a capital ou a cidade de Jerusalém. Judá, o reino do sul. Isaías, ele faz duas perguntas retóricas. E para a gente entender isso, a gente precisa entender também que Isaías, ele não profetizou isso depois do exílio, ele profetizou bem antes do exílio. Eu vou explicar mais ou menos assim. Isaías, ele está escrevendo no presente para o povo de Judá, mas isso aqui vai servir para o futuro, para aqueles que vão ser exilados no futuro. Essa mensagem é para eles. Essa é a ideia aqui. Isaías, ele faz duas perguntas nesse texto. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essas duas perguntas podem parecer sem muita importância, mas, na realidade, elas são profundas. Isaías, em outras palavras, ele está afirmando que ninguém deu crédito a essa pregação que estava sendo proclamada. Ou seja, o povo de Judá, ele não acreditou no que estava sendo proclamado naquele momento. Como se isso não bastasse, eles fecharam os ouvidos, ou fingiram não ouvir, mostrando-se rebeldes àquilo que Isaías estava proclamando. Apesar de eles não terem dado ouvidos à pregação que Isaías estava fazendo naquele momento, Isaías ele descreve que, apesar dessa dureza de coração, algo inesperado se manifestou. Isaías vai nos dizer, o braço do Senhor. Talvez surja a pergunta em nossa mente, o que significa a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso significa que Deus Pai, de uma forma soberana, não deixou o povo de Judá abandonado. Deus Pai, ele entra em ação diante da situação que o povo se encontrava. Uma condição da qual eles não podiam fazer absolutamente nada. Nada. De forma voluntária e não por obrigação, Deus ele age. Deus ele faz alguma coisa para esse povo, envolvendo uma pessoa que será revelada logo mais. Meus irmãos, atenção. Isaías, ele nos chama a atenção que, para esses ricos e minuciosos detalhes, para que a gente possa entender quem é essa pessoa que Isaías está dizendo. Ele quer nos ajudar a entender quem é essa pessoa. E ele dá
os pequenos detalhes para que a gente possa ir mais a fundo e entender, peraí, quem é realmente esse homem que Isaías está falando aqui? Isaías, ele faz isso de uma forma intencional, cuidadosamente, para que a gente possa mais a fundo, para saber quem é esse homem. Isaías, ele relata sobre alguém que crescerá no futuro, mas como se isso já tivesse acontecido naquele momento. É o presente e o futuro. É nesse sentido que Isaías está, escrevendo no presente, mas olhando para o futuro. E Isaías vai dizer que essa pessoa, ou esse renovo, ou esse broto que surgiu, mesmo já existindo, é uma pessoa que ele vai revelar logo mais. E é para a gente ficar curioso mesmo, porque logo mais ele vai falar quem é. Em outras palavras, Isaías está nos dizendo que esse renovo, ele é como uma planta que crescerá como um ramo novo em um tronco, ou algo que brota das raízes de uma árvore. Algo muito pequeno, delicado e frágil, que surgirá em uma terra seca, e difícil, mas que inevitavelmente nascerá. Se vocês já foram no Piauí, naquela região totalmente difícil, como por exemplo a água, você vai ver que, ou quando você perceber que nascer um brotinho é um milagre, porque é muito difícil crescer, por causa do clima, é difícil. É a ideia aqui, nesse lugar difícil que nasce o broto, Deus está fazendo o impossível acontecer. É um milagre acontecendo, mais ou menos isso. Algo que é muito pequeno, que é muito delicado e frágil, que a gente olha e fala, não vai dar nada, isso aqui não vai crescer, isso não vai brotar de jeito nenhum, não vai brotar. Mas Deus, o Pai, Ele está realizando isso de uma forma extraordinária, algo totalmente improvável aos olhos humanos. E a pergunta de $1 bilhão é, quem é esse renovo que Isaías, ele relata que haveria de nascer? Quem é esse renovo? Isaías, ele argumenta que esse renovo é o homem sem aparência. Ele não é atraente às pessoas, ele não é formoso aos olhos do povo de Judá. Ele é alguém que não desperta admiração por ninguém. É o homem considerado sem importância. É o homem que é considerado indigno. O povo olha para ele e fala assim, eu desprezo esse homem. Você já viram alguma pessoa que despreza a outra? É a ideia que Isaías está dizendo aqui. Esse homem vai ser desprezado. As pessoas vão olhar para ele com desprezo. Alguém que vai ser abandonado, que não tem valor. As pessoas vão virar os seus rostos para não vê-lo, ou dar-lhe a atenção que lhe é devida. O homem cheio de dores, que conhecia profundamente o sofrimento, pôs o seu próprio povo e escondeu os rostos dele. Eles não iam olhar para ele. Ninguém ia dar importância para ele. Ninguém. E assim surge a pergunta, mais uma vez, quem é esse homem que Isaías descreve com tantas características? Quem é este misterioso homem que Isaías está dizendo aqui? Isaías, ele revela que este homem é Jesus, alguém que traria liberdade ao seu povo de uma maneira tão surpreendente e ao mesmo tempo tão incompreendida, que somente ele poderia realizar essa missão de poder salvar o seu povo. Ninguém mais teria essa capacidade de cumprir essa missão. Ainda que Isaías ele não tivesse visto Jesus pessoalmente, ele deslumbrava que este homem iria salvar o seu povo. Essa é a ideia. Isaías ele tem isso em mente, e isso é muito importante da gente entender. E diante de tudo isso que Isaías nos apresenta, Isaías quer nos ensinar uma lição muito importante aqui nessa noite. Isaías nos chama a atenção para compreendermos que Jesus, o servo sofredor, ele deve ser proclamado independente de as pessoas ouvirem de bom grado ou não o Evangelho. Meus irmãos, quando a gente compreende isso, muitas das vezes não damos a devida atenção ao que Isaías está nos dizendo. Uma prova disso é que frequentemente pensamos que não temos capacidade para proclamar o Evangelho sobre a pessoa de Jesus, que é o servo sofredor. Nós pensamos muitas das vezes que essa responsabilidade cabe ao pastor da igreja ou a qualquer outro líder que tem uma influência ou um cargo dentro da igreja.
A responsabilidade é somente deles. Não, meus irmãos, Jesus ele precisa ser proclamado. Ele nos deu a ordem de proclamá-lo. Se não estamos obedecendo à ordem dele, porque ele mesmo disse que nós devemos proclamar, automaticamente nós estamos desobedecendo a ele. E, pior que isso, estamos prestando um desfavor à sua pessoa e ao seu reino, um desserviço. Ele não nos pergunta se eu e você temos vontade de proclamar o evangelho, ou se nós temos disposição. Ele não diz isso como se fosse uma opção, ele só diz, vai pregar o evangelho, ide e vai. É uma ordem dele. Essa é uma ordem clara e direta, que deve ser cumprida a todo custo, independente de como eu e você nos sentimos. Infelizmente, meus irmãos, às vezes, agimos com covardia. Muitas das vezes nós sentimos vergonha de proclamar a respeito desse Jesus, que é o servo sofredor, que Isaías fala aqui. Muitas vezes a gente sente vergonha. Isso acontece, muitas das vezes, quando a gente pensa, não, eu não vou falar para o meu colega de trabalho, eu não vou falar para os meus colegas da faculdade, ou os amigos, eu não vou falar para os meus familiares, ou para aqueles que são conhecidos bem próximos de mim, eu não vou falar nada para eles disso. Meus irmãos, atenção, nós não devemos desperdiçar as oportunidades que temos, ou ainda teremos, ou que ainda teremos. Nós somos privilegiados por ter uma facilidade muito grande de proclamar Jesus, o servo sofredor, às pessoas em nosso redor. Muito mais do que o pastor da igreja ou qualquer outro líder da igreja. Porque eu e você, nós transitamos em lugares que o pastor e os líderes não transitam. Vocês têm mais facilidade nesse sentido. Então, nós somos chamados a fazer isso, em proclamar o evangelho. Nós precisamos ser intencionais em proclamar Jesus, o servo sofredor, às pessoas, aguardando o momento certo para compartilhar essa mensagem. Nós não devemos agir de uma forma eufórica, em todo momento. Nós não devemos ser aquele cristão chato, que toda hora está em momentos inapropriados. Nós devemos ter muita sabedoria para poder realizar essa proclamação. Meus irmãos, algo que precisamos lembrar é que proclamar Jesus, o servo sofredor, nunca será errado. No entanto, é essencial identificar esse momento certo. Devemos agir com sabedoria e prudência, aguardando essa oportunidade, porque vai surgir essa oportunidade de proclamar Jesus, o servo sofredor. Às vezes, a oportunidade de proclamar surge em momentos muito simples. Às vezes, na sua casa, quando você está tomando aquele cafezinho, que está caro hoje, aquele cafezinho bom, com aquele bolo de chocolate, e a pessoa que você convidou chega na sua casa, você recebe ela muito bem, é o momento, vai surgir um momento de você falar sobre Jesus para ela, de proclamar Jesus, o servo sofredor. Apesar dele ser sofredor, esse Jesus, ele é aquele que nos traz a salvação. É aquele que pode salvar aquela pessoa que você vai compartilhar em algum momento a respeito dessa salvação. Meus irmãos, muitas das vezes a gente deixa de valorizar esse momento que é muito importante, pensando que essas pessoas só vão se converter se elas virem na igreja ou se o pastor, de alguma forma, pregar para ela. Se o pastor falar, ela vai converter. Meus irmãos, não, isso é mentira. A salvação não depende de mim, nem do pastor, nem de qualquer um de nós. A salvação depende exclusivamente do próprio Deus. E Ele usa quem Ele quer. Se Ele não quiser usar a gente, Ele não vai usar e vai usar outras pessoas. Porque Deus ele não depende de nós para salvar ninguém. Mas, apesar disso, Ele nos dá o privilégio de podermos pregar o Evangelho para essas pessoas que estão próximas ou não da gente. Para que possamos anunciar, Jesus é o servo sofredor. É aquele que veio trazer salvação. Essa proclamação é parte da obra de Deus, para que a gente possa fazer ela, dar continuidade. E é claro que Deus ele tem em vista algo muito importante, que é a glória dele. Proclamando Jesus para as pessoas, Deus vai ser glorificado por meio dessa proclamação. Então isso é importante a gente entender, do verso 1 ao 3, que Isaías ele fala sobre quem creu em nossa pregação. O foco dele é esse homem que ele vai revelar, que a gente já sabe que é Jesus. No primeiro ensino, a gente aprendeu sobre Jesus, o servo proclamado.
eu quero destacar um segundo ensino nessa noite. Jesus, o servo, sofredor, substituto. O verso 4 ao 9 nos diz: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, após Isaías relatar e responder essas duas perguntas retóricas sobre o renovo ou o broto que viria para o povo de Judá, esse renovo que seria totalmente desprezado, expondo assim o coração deles, endurecido, o povo de Judá, agora Isaías ele vai relatar e enfatizar ao dizer, certamente, certamente. A ideia dele é dizer, depois de tudo isso que eu expus para vocês, eu vou trazer agora um argumento muito diferente, que vai mudar, que vai marcar uma mudança aqui significativa, a partir desse momento. Isaías, ele nos informa que Jesus, o servo sofredor, ele tomou sobre si as enfermidades, no sentido de levar embora ou carregar as enfermidades, as dores e as doenças do povo de Judá, naquele momento. Por isso, Isaías, ele exclama, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em outras palavras, Isaías não está dizendo ou relatando uma falsa avaliação da dor de Jesus aqui. Mas ele está reconhecendo que, de fato, esse homem, ele passará por esse sofrimento. Ele estará realmente sob o castigo divino do próprio Deus, apesar de ser completamente inocente e não ter cometido nenhum crime. Por isso que Isaías fala que ele foi transpassado ou perfurado, ele foi moído, ou seja, completamente despedaçado, por causa da transgressão do povo de Judá. A dor principal de Jesus aqui não é decorrente de algum pecado que ele cometeu, porque Jesus ele é perfeito. Ele viveu uma vida sem pecado. Mas a ideia é de que ele vai levar o peso do pecado do povo de Judá, que isso ia culminar na morte dele. Apesar de toda essa situação complicada, Isaías ele afirma que o castigo que estava sobre Jesus traz paz. Olha só que interessante. E que por meio de suas pisaduras, o povo de Judá pode ser sarado. Isaías está destacando que essa paz simboliza saúde, bem-estar, prosperidade, e que as feridas de Jesus, o servo sofredor, proporcionará cura para esse povo. Justamente porque o povo de Judá andava desgarrado como ovelha sem pastor. Cada um deles seguia o seu próprio caminho. E, meus irmãos, se vocês sabem a figura da ovelha, a ovelha ela é muito burra. Porque se você tirar ela de um buraco, ou de qualquer coisa que ela caiu, ou algo assim, ela vai cair de novo. Ela é muito assim. Então, ela está sempre envolvendo em dificuldades, e ela tem sempre essa tendência de se arremessar em qualquer direção. Meus irmãos, vocês sabem que ovelhas abandonadas sempre se desviam. Se não tiver o pastor para cuidar, elas ficam indefesas e perdidas. Mas apesar de sabermos disso, continuando aqui a argumentação de Isaías, ele diz que Deus Pai fez cair sobre Jesus as iniquidades do povo de Judá. Em outras palavras, em vez de Deus, o Pai, aplicar o castigo divino diretamente no povo de Judá,
Deus o Pai faz isso em quem? Ele escolhe realizar essa obra na pessoa de Jesus. Ele escolhe o servo sofredor para descarregar, eu posso dizer assim, essa aplicação do castigo divino. Um homem que foi oprimido, tratado rudemente, humilhado, ou mesmo se humilhando voluntariamente. Um homem que não abriu a boca, um homem que suportou pacientemente o sofrimento, pois ele sabia que não precisava se defender, já que as acusações que recaíam sobre ele eram todas realmente válidas, embora não fosse por algo que ele tivesse cometido, porque Jesus não cometeu nada. Esse homem ele foi levado como um cordeiro, ou como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Isaías descreve muito claramente que Jesus, o servo sofredor, ele foi conduzido a uma sentença de morte inevitável, algo que já estava traçado para acontecer. Tudo isso revelou sua obediência ao enfrentar a morte em silêncio, sem resistência ou protesto. Meus irmãos, atenção, algo que precisamos lembrar é que no contexto do Antigo Testamento, o animal, ele não morria simplesmente porque o ofertante havia pecado. Isso aqui é importante a gente lembrar e entender. Ele morria como substituto. Ele ocupava o lugar do ofertante e realizando o ofertante devia fazer, ou seja, morrer, derramamento de sangue. Então isso aqui é interessante a gente observar. Diante disso, Isaías ele não para por aí. Ele vai dizer que o juízo opressor foi-lhe infligido no próprio Jesus. Ele foi arrebatado. E Isaías faz uma pergunta: e quanto à sua linhagem, quem a considerou? Esse homem ele foi cortado como uma árvore que é derrubada por causa dos pecados do seu povo. Foi o homem sepultado com os perversos, como se fosse um deles. E com o rico, como o próprio Isaías diz, ele esteve em sua morte. Mesmo assim, este homem, ele não cometeu nenhuma injustiça, nem se achou engano ou dolo em sua boca. E eu estou olhando aqui tanto para o Antigo Testamento, naquilo que Isaías escreveu, e eu estou olhando também para o Novo Testamento, porque isso se cumpre na pessoa de Jesus. Isso se cumpre na pessoa dele. E Isaías, ele quer nos chamar a atenção para que possamos aprender uma lição muito importante aqui, que é a respeito da substituição. Da substituição. O servo sofredor, ele nos substituiu, levando nossos pecados, de uma vez por todas, ao ser oferecido como um cordeiro, sem pecados diante de Deus Pai. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes, a gente pode parar para pensar ou querer praticar em fazer sacrifício de nós mesmos, ou de animais, voltar a essa antiga moda que o povo de Israel tinha de sacrificar animais, ou como muitas das outras religiões apresentavam, que eles precisam se sacrificar, fazer algo para que o seu Deus, de alguma forma, perdoasse eles, por eles terem cometido algum pecado ou quebrado alguma lei que eles tinham estabelecido. Esse Deus deles. Meus irmãos, não adianta nós fazermos sacrifícios, seja de pessoas, seja de animais, ou de nós mesmos, como cortar-nos e derramar sangue, para que a gente possa realizar essa substituição. Não adianta nada disso. Sendo pecadores como eu e você, de fato nós somos, não podemos nos substituir ou carregar os nossos próprios pecados, como se fôssemos Deus. Além disso, se tivermos um Deus que Ele não oferece, que Ele não nos substitui e não leva os nossos pecados, nada disso adianta. Porque nada disso adianta mesmo, não faz sentido. Talvez surja a pergunta em sua mente: por que não podemos? Por que não podemos fazer essa substituição? A resposta é muito simples. Porque o único capaz de nos substituir e levar os nossos pecados é Jesus, o servo sofredor. Não há ninguém debaixo do céu que pode fazer uma substituição de uma forma tão perfeita, de uma forma tão plena, que possa agradar o próprio Deus Pai. Não há ninguém. E a outra pergunta que pode surgir é: por que Jesus, o servo sofredor,
teve que nos substituir e levar os nossos pecados? Meus irmãos, a resposta também é muito simples. É que Jesus, o servo sofredor, ele precisou fazer isso porque eu e você, nós quebramos a lei de Deus. A gente quebrou essa lei. E por causa disso, Deus está irado comigo, com você, por causa dos nossos pecados que nós cometemos contra Ele. Meus irmãos, quando pensamos sobre a ira de Deus Pai, é importante nós lembrarmos que nas igrejas dos nossos dias, falar sobre a ira de Deus tem se tornado algo muito incomum. Alguns irmãos podem reagir dizendo: para com isso, hoje nós entendemos que Deus ele é misericordioso e nós vivemos debaixo da graça. Deus não tem ira. E mais, a gente ouve um velho ditado que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Recentemente eu vi uma reportagem, acho que vocês conhecem o Léo Dias, aquele apresentador do SBT. Ele estava chorando, declarando na televisão, numa reportagem que ele deu, que ele estava arrependido, porque ele era homossexual e tinha uma outra pessoa com ele também. E ele falando: poxa, eu sei, eu estou em pecado, essa situação é difícil, já tentei sair e tudo mais. E a outra pessoa falou bem assim: eu te entendo, mas Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus ele entende o porquê a gente vive assim, tentando justificar a própria conduta deles. Meus irmãos, no entanto, nós precisamos nos perguntar: será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Que Deus ele entende o pecado que nós cometemos na nossa vida e a gente tem que caminhar dessa forma? Será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia nos mostra que Deus Pai, ele não vai deixar impune o pecador. Deus ele odeia tanto aquele que é pecador. Deus ele odeia o pecado e também odeia o pecador. Deus ele não vai deixar impune o pecador porque ele quebrou a sua lei. Porque quebrou na perspectiva de Deus, meus irmãos, e não na nossa, não existe punir. Na perspectiva de Deus não existe punir o pecador sem punir o pecado. Ambas andam elas andam de mãos dadas. Uma não pode seguir sem a outra. Ninguém escapa dessa condição. Apesar, meus irmãos, de tudo isso que já foi exposto, é importante compreendermos que Jesus, sendo servo sofredor, Ele foi aquele que nos substituiu e levou nossos pecados devido à quebra da lei. E quando eu refiro à lei, é os 10 mandamentos, que eu e você não conseguimos cumprir. Ainda que você fale, eu consigo cumprir 2, 3, ok, mas os 10 é impossível. Cristo, ele consegue e conseguiu fazer isso de uma forma plena, porque ele é Deus. Ele não tinha pecado, ele fez isso de uma forma perfeita. E é por isso que Jesus ele se tornou maldito em nosso lugar. Por isso que ele tomou sobre si toda a ira de Deus Pai. E ele satisfez de uma forma plena aquilo que a lei exigia, que era alguém morrer no lugar de alguém. E cumprir algo que eu e você não conseguimos fazer. Não conseguiríamos fazer. A substituição que nós jamais conseguiríamos realizar diante de Deus Pai foi assumida pela pessoa de Jesus, o servo sofredor. É por isso que nós usamos o termo propiciação ou substituição. Jesus, ele toma o nosso lugar, que somos o ofertante. Portanto, como se isso não bastasse, Jesus, o servo sofredor, ele entregou sua vida até a morte, ele enfrentou a amarga ira de Deus, tudo para nos oferecer a doce graça de Deus e nos conceder vida. Ele nos substitui e satisfaz completamente, de uma forma plena, a ira de Deus Pai. Não é como nas religiões que a gente vê que você sempre tem que ficar oferecendo algo para que aquele Deus ele se agrade e entenda: eu perdoo o seu pecado. Em Cristo não há isso. Cristo ele se ofereceu uma vez e acabou, de uma forma plena, perfeita. Foi de uma vez por todas. Meus irmãos, no primeiro ensino, a gente aprendeu sobre Jesus, o servo sofredor proclamado. Jesus, o servo sofredor proclamado. No segundo ensino, a gente aprendeu sobre Jesus, o servo sofredor substituto. E a última lição que eu quero destacar nessa noite é Jesus, o servo sofredor justificador. O verso 10 ao 12 nos diz o seguinte: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, após Isaías relatar em detalhes sua nova argumentação sobre a pessoa de Jesus, o servo sofredor, ele destacou o conceito de substituição, porque Jesus ele levou sobre si os nossos pecados, uma substituição, evidenciando que foi por causa dos pecados do povo de Judá, e pelos meus e os seus, que Jesus teve que fazer isso. Só que agora Isaías ele afirma que, todavia, diante de toda a argumentação que ele já fez, tinha objetivo para que tudo isso acontecesse. Deus Pai agradou-se em moer ou esmagar Jesus, o servo sofredor. Ou seja, foi da vontade de Deus Pai ferir Jesus, no sentido de que todos os acontecimentos, até aquele momento, faziam parte de seu plano, assim como os que ainda seriam desenvolvidos. Deus Pai se agradou e teve prazer naquilo que Jesus realizou voluntariamente, porque ele demonstrou obediência completa ao Pai. Deus Pai ele se agradou porque sua satisfação mais nobre era ser testemunha viva dessa obra salvadora de Jesus, o servo sofredor, o qual iria cumprir, de fato ele cumpriu. Para Jesus, ao realizar o propósito de seu Pai, haveria alegria. Pois isso refletiria sua completa obediência e dedicação ao plano divino. Essa aqui não é uma vontade totalmente aleatória ou um acidente de percurso. Deus ele planejou de uma forma muito sábia para que tudo isso ocorresse conforme lhe agradava e conforme desejava, sem que nada saísse do controle ou fugisse da sua vontade soberana, que é perfeita. Nada que ia acontecer ia pegar Deus de surpresa. Ele planejou muito antes para que tudo acontecesse. Por isso, Jesus, o servo sofredor, Isaías continua falando que Jesus, o servo sofredor, tendo essa obediência ao Pai, ele vai ver a posteridade e desfrutará de longos dias. A vontade de Deus Pai vai prosperar em suas mãos. Ele será o fruto árduo. Esse será o fruto árduo do trabalho de Jesus. Ele ficará satisfeito. Deus, o Pai, vai ficar satisfeito com aquilo que Jesus vai oferecer. Em outras palavras, Isaías está dizendo que Jesus, o servo sofredor, ele terá descendentes espirituais. Por meio desse ato, aqui a gente precisa entender algo importante. Tem alguns que, os estudiosos entendem que esse conhecimento de Jesus aqui, pode ser o conhecimento intelectual dele, ou pode ser a experiência. Eu optei por experiência, por quê? Porque diante da forma como Isaías ele vai escrevendo, o foco dele é falar sobre o sacrifício de Jesus aqui. Então eu entendo que é a experiência que Jesus vai realizar e que será transmitida a outros. Muitos que ouvirem essa mensagem ou aquilo que Jesus fez, serão conduzidos à justiça. Ou seja, Jesus ele leva a posição daqueles que creem naquilo que ele fez, em posição de justos diante de Deus Pai. Pois os pecados daqueles que depositaram a confiança em Cristo, que vão ser perdoados, vai ser colocado sobre ele. Então, tendo entendido isso, eles vão ser justos, por causa do sacrifício de Jesus. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, Jesus, o servo sofredor, ele tinha plena consciência de todo o seu trabalho. Ele sabia e ele mantinha em mente a promessa de Deus Pai, bem como a grandiosa recompensa que o aguardava. Jesus ele não morreu em vão. Ele não falou, ó Pai, eu estou aqui, eu vou morrer, porque tem que morrer. Jesus não fez isso, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Muito bem.
É por essa razão que Deus Pai ele fica satisfeito diante de tudo o que Jesus ele realizaria no futuro, como de fato realizou. Se Jesus ele não soubesse exatamente o que era necessário e como realizar essa obra tão perfeita de Deus, nada teria sido alcançado. Talvez a pergunta que surge em nossa mente seja: qual o objetivo de tudo isso? Meus irmãos, tudo que foi desenvolvido até aqui foi para dizer: o próprio Deus Pai dará a ele muitos como a sua parte. Ou seja, aqueles que receberão ou receberão a mensagem transmitida e ouvirem sobre o que ele fez, depositando a confiança nele, esses serão justificados diante de Deus e serão propriedade exclusiva dele. Isaías, ele se aproximando do fim do seu argumento, ele afirma que este Jesus, ele repartirá os despojos com os poderosos, porque entregou a sua alma à morte. Ele foi contado entre os transgressores, carregou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Em outras palavras, Isaías está dizendo que Jesus, o servo sofredor, realizou tudo isso para cumprir plenamente o plano redentor de Deus Pai. Jesus, o servo sofredor, ele se identificou, ele deixou-se contar entre os transgressores, e ele se colocou no lugar do povo de Judá, vamos dizer assim, para absorver o impacto total da punição que lhes era devida. A ideia apresentada revela a intervenção de um homem entre as consequências do pecado de outros, assumidos em favor de alguém. Os culpados são aqueles que ocasionalmente o executaram. Ele não morreu como uma vítima indigna e queixosa, invocando a Deus, falando: eu estou morrendo por causa desses pecadores, eles que deviam pagar. Jesus, ele não fez isso. Ele não fez isso. Jesus, ele orou, ele intercedeu por aqueles que estavam com ele. Era como se Isaías estivesse parado sobre os pés da cruz, observando a crucificação de Jesus, vendo não apenas tudo que se desenvolveu, mas também a possível ressurreição dele, porque de fato Jesus ressuscitou. Esse é o significado da Páscoa para mim e para você. Cristo precisa ser proclamado, Cristo é o nosso substituto, Cristo nos justifica se confiarmos na obra dele, naquilo que ele fez. Isaías nos chama a atenção para que eu e você compreenda que Jesus, o servo sofredor, ele nos justificou, satisfazendo de uma forma plena a ira de Deus. Olha só que interessante e poderoso. Isso foi uma única vez, de uma forma irrevogável. Meus irmãos, algo que precisamos lembrar, que olhando no nosso ponto de vista humano, eu e você não temos condições de nos justificar diante de Deus, em falar: Deus, eu sou justo porque eu faço isso e aquilo outro. Como, por exemplo, nós podemos pensar que se eu decidir ajudar uma pessoa desesperada na rua, eu vou ser justificado por Deus. Ou, se eu alimentar uma pessoa na rua, eu vou ser justificado por Deus. Ou, se eu fazer doações financeiras para tal lugar, eu vou ser justificado por Deus. Ou, se eu me voluntariar para fazer algo na cozinha, ou no trabalho, ou no hospital público, eu vou ser justificado por Deus. Se eu participar de uma campanha voltada para questões sociais, eu vou ser justificado por Deus. Se eu ajudar na igreja local em diversas questões que aqui tem, eu vou ser justificado por Deus. Se eu liderar um grupo de estudos bíblicos na igreja, eu vou ser justificado por Deus. E a lista aqui é imensa. A gente pode falar muita coisa. Meus irmãos, nada disso adianta. Não estou dizendo que isso não é importante. Tudo isso é importante. Mas isso não nos justifica diante de Deus. Eu e você, pelos nossos próprios méritos, nós não vamos alcançar a salvação. Porque a salvação foi de graça. Porque Deus Pai nos deu essa salvação em Cristo, crendo naquilo que Ele fez na cruz por nós, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, confiando plenamente na sua obra. É isso que nos torna justos diante de Deus, porque Cristo pagou o preço que eu e você deveria pagar. Somente Ele pode fazer isso, porque, meus irmãos, se a gente considerar as nossas boas obras, elas não são suficientes para nos justificar, e a lei de Deus nos condena completamente. É só você pegar os 10 mandamentos e falar qual daqueles a gente pecou, qual daqueles a gente quebrou. Quebrou um monte. Cristo, ele vem para resolver essa situação.
Somente Ele pode nos socorrer diante dessa terrível situação em que eu e você nos encontramos. Uma situação complicada. Jesus, o servo sofredor, é aquele que pode nos apresentar diante de Deus Pai justificados, pois Ele é o nosso representante legal. É por meio dele que a justiça de Deus é satisfeita, através de sua morte e ressurreição. E é nisso que eu e você devemos crer. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o Jonathan pecador, Ele não vê o pastor Pedro pecador, Ele vê Cristo na vida dele, Ele vê Cristo em mim, porque Cristo cumpriu aquilo que eu e você não cumpriremos, não iríamos cumprir de forma alguma. Ele vê o sangue de Jesus, Ele fala, Ele é meu, porque Cristo pagou por Ele. Esse aqui é meu também, porque Cristo pagou, Ele é justo diante de mim. Então Deus, em vez de condenar eu e você, mandando-nos para o inferno, Cristo vem e se coloca no nosso lugar, passando por todas as mazelas desse mundo, para nos salvar, e para a gente entender que Deus, Pai, Ele, em Cristo, pagou consigo mesmo aquilo que eu e você devíamos pagar para Ele, que é algo que a gente não conseguiria pagar. E se você está aqui nessa noite e entendeu o que eu estou dizendo, você ora no seu íntimo sobre isso, entendendo que você não tem como se salvar sozinho. Cristo pode salvar você, somente Ele. Você nem precisa se levantar, só ora e fala, Senhor, eu entendi a mensagem de hoje. Eu entendi que Jesus, Ele me substitui. Eu entendi que Jesus, Ele me justifica. E eu não preciso fazer nada, apenas depositar minha confiança nele, crendo naquilo que Ele fez. E assim você pode se tornar um filho do Senhor. Que nessa noite, essas lições possam ficar fixas no nosso coração. De que Jesus, o servo sofredor, Ele precisa ser proclamado. Porque essa foi nosso primeiro ensino. E nosso segundo ensino foi que Jesus, o servo sofredor, Ele nos substituiu. E que Jesus, o servo sofredor, Ele nos justificou de uma vez por todas. Que isso possa ficar no nosso coração e a gente não possa esquecer, porque é isso que é, de fato, a verdadeira Páscoa. É por isso que a gente adora o Senhor, é por isso que a gente se rende a Ele, entendendo aquilo que Ele fez por nós. Pessoas longe dEle, indo para o inferno, e Ele decide nos salvar. Eu e você não merecemos nada. E Ele nos coloca nesse maior grau aqui, mostrando, olha, eu substituí vocês, vocês são justificados. E continue caminhando, proclame essa mensagem para outros. Então é isso que a gente deve entender. Que a gente possa orar nesse momento sobre tudo que a gente ouviu, mas pegue somente isso. Proclame Jesus para as outras pessoas. Fale para essas pessoas que Jesus substituiu ela na cruz, que Ele justificou ela, para que ela possa ser salva, para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que a gente tem de aprender a Tua palavra, de entender o perfeito sacrifício de Jesus na cruz, sabendo que Ele de fato morreu, mas segundo a Tua palavra, Ele ressuscitou dos mortos, para trazer salvação àqueles que creem nesse pleno sacrifício que Ele ofereceu. Nós somos privilegiados porque o Senhor nos alcançou. Esse é o significado da Páscoa. Ressurreição, salvação, ressurreição, perdão de pecados, reconciliação e tantas outras coisas que o Senhor nos dá. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor, Deus, nos perdoe os pecados e perdoe-nos por muitas das vezes esquecermos daquilo que Cristo fez por nós. Que o Senhor nos use para proclamarmos essa verdade mundo afora, fora da igreja, para as pessoas do nosso trabalho, em qualquer outro lugar que a gente esteja, para que Jesus ele seja conhecido e as pessoas possam se render aos pés de Cristo, entendendo que Ele é o Senhor, para que elas não passem dessa vida sem ouvir o Evangelho que é a respeito dEle, essa tão grandiosa salvação. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão no mundo, salve, ó Deus, que Teu Evangelho chegue até eles, para que eles, ó Deus, sejam parte do Teu povo também, e tenham todos os privilégios que a gente tem, para o louvor da Tua glória. É essa minha oração a Ti,
em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro.